Nos primeiros séculos, o Papa exercia jurisdição universal sobre o restante da Igreja? Este é o tema dessa nossa aula. Terceira aula do curso O Papado, instituído por Cristo ou por Constantino, que tem como escopo, que tem como objeto aferir se o papado ele já existia na Igreja nos primórdios, sendo, por decorrência, uma instituição essencial da Igreja por definição do seu próprio fundador, que é nosso Senhor Jesus Cristo, ou se o papado é uma instituição fundada por homens. No caso, com o nome Constantino, nós queremos agrupar quaisquer elementos humanos, tanto imperadores quanto, enfim, que teriam instituído essa realidade chamada papado. E bom, nas duas primeiras aulas, nós já fizemos um avanço em relação a isso. Na primeira aula, nós colocamos o problema, nós situamos o problema, e mostramos e demonstramos aquilo no qual o papado se embasa, a saber, o primado petrino, a presença de São Pedro em Roma, o seu martírio e sepultamento em Roma, e, é claro, o fato de ele ter sido bispo de Roma. Não apenas fundador, mas bispo da Igreja Romana. Na aula passada, nós começamos a aferir-se as reivindicações papais, ou seja, aquilo que a Igreja Católica, aquilo que o papado do segundo milênio, digamos assim, a partir do segundo milênio, reivindica como de fé, aquilo que deve ser crido a respeito do papado por todos os católicos, se aquilo já estava presente nos primeiros séculos. Então, vou mostrar aqui novamente para você essas três reivindicações papais. A primeira é aquilo que nós já demonstramos na última aula. O Papa, ele é o principal bispo, primaz e líder de toda a Igreja de Cristo na Terra. É a realidade do primado papal. Isso já era reconhecido claramente nos primeiros séculos. E há muitos, inclusive, adversários do papado que não negarão isso. Reconhecerão que o Papa era tido como o primeiro dos bispos, ainda que essa expressão cabeça, líder, seja a eles um pouco difícil de aceitar, mas se reconhece pelo menos algum tipo de primado. Mas dirão, não, este era um primado de honra. O Papa era reconhecido como o primeiro entre os iguais, no máximo um primado que era exercido de forma mais contida do que o papado do segundo milênio. E isso nós vimos na aula passada também, que indiscutivelmente a autoridade do Papa, melhor dizendo, que o uso da autoridade do Papa de fato cresceu no segundo milênio, mas de modo algum, modificando a essência mesma do papado. Isso nós vimos na última aula. Na terceira aula, nós demonstraremos a segunda reivindicação papal, que talvez seja aquela mais nevrálgica, aquela que seja mais definitiva, que é a jurisdição universal. Né? O Papa, ele é dotado de jurisdição episcopal, enquanto bispo, sobre todos os membros da Igreja, todos os membros aqui, não apenas os fiéis, mas também os outros bispos, certo? E a infalibilidade veremos na próxima aula. Então, e vocês já devem ter visto que a nossa ideia aqui neste curso não é uma coisa assim, superficial, claro, trata-se de um assunto bastante complexo e que seria sempre possível aprofundar mais, inclusive há muitas objeções, né? A respeito de quase tudo que nós estamos dizendo aqui, há objeções. Os adversários vão tecer interpretações, não, mas não foi isso que São Cipriano quis dizer, não foi isso que Santo Irineu quis dizer, tal, tem tudo isso. Isso é fato, existem essas discussões há muito tempo. Só que o nosso espaço aqui não é possível que nós entremos em todas essas discussões. Qual foi o critério que nós seguimos para as citações que nós faremos, as referências que nós procuramos aqui? São aquelas que nós apontamos lá na aula 1. Não vou repetir aqui. Aqueles 5 critérios que nós consideramos na aula 1, tá? E muitas pessoas falam, você poderia ser mais objetivo para vir mais gente e você até fazer mais alunos na Escola de História da Igreja. Vejam, inclusive, só vou fazer uma pontuação em relação
a isso? Na escola de história da igreja, nós tratamos os assuntos com muita profundidade. Ou com uma profundidade razoável. Estamos até a aula 160. Estamos na aula 160 e estamos ainda no século XIII. Chegaremos até o 20. Uma pessoa que não esteja disposta a se aprofundar aqui neste primeiro curso, dificilmente, neste curso gratuito, dificilmente quererá se aprofundar na história da igreja em geral. Então, o tipo de aluno que me interessa é justamente aquele que quer conhecer de verdade, que quer conhecer a história da Santa Igreja com profundidade. Não de modo superficial, não de modo simplesmente para responder esta ou aquela acusação protestante, ou dos ateus, ou de quem quer que seja. Não, nós queremos conhecer de fato a história da Igreja de Cristo com profundidade. Então, seria um pouco um contrassenso eu agir de modo diferente aqui. Nós queremos aprofundar de fato. Inclusive, antes de nós entrarmos no tema, lembrando que até o dia 15 de abril, as matrículas da Escola de História da Igreja estão com condições especiais. Além deste curso a que eu fiz referência, o curso de História Universal da Igreja, com mais de 160 aulas, você terá acesso também a outros 5 cursos que não são disponibilizados habitualmente, além de um pôster ornamental muito bonito com os 266 papas, com a foto, com a sua numeração, o seu nome e os anos de seu pontificado. Certo? E isso somente para quem se matricular, e frete incluso, inclusive. Isso somente para quem se matricular até o dia 15 de abril, tá? E é claro, sempre bom enfatizar, se você está aqui, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar esse vídeo, de comentar na aba de comentários mesmo, isso ajuda muito a que este conteúdo seja entregue. Bom, vamos lá finalmente para o nosso tema, a jurisdição universal. Como nós vimos, a segunda doutrina de fé sobre o papado, depois do primado, é que ele tem jurisdição episcopal sobre todos os membros da igreja. Isso é o que declarou o Concílio Vaticano I, em 1870, ao dizer que o Papa tem poder imediato de jurisdição, que é realmente episcopal, sobre todos os ritos e classes da igreja. Ou seja, a autoridade que que um bispo, por exemplo, que um bispo tem sobre o seu rebanho particular, o Papa tem sobre todos os católicos em geral, sem, e isso é importante, sem anular ou diminuir a autoridade dos bispos. Isso tanto o Concílio Vaticano I quanto o Concílio de Florença, lá no século XV, tiveram cuidado de dizer. Não é que a jurisdição suprema do Papa não pretende diminuir o direito divino com o qual cada bispo governa o seu próprio rebanho. Ao contrário, nos termos do Concílio de Florença, a autoridade papal serve para afirmar, fortalecer e defender a autoridade dos outros bispos. E isso é muito importante ressaltar porque tem gente que pensa que os bispos eles são representantes do Papa, e não são. Os bispos eles são sucessores dos apóstolos, tanto que não existe entre os bispos e o Papa uma diferença no grau na ordem. O Papa ele é bispo, certo? O Papa é tão bispo quanto o bispo, sei lá, de São Miguel Paulista. Em termos de sacramento da ordem, é tão bispo quanto. O que, na verdade, os diferencia é o grau de autoridade. E desde o começo da igreja, isso não é difícil de entender, desde o começo da igreja houve bispos dotados de graus de autoridade diferentes. Né? Desde o início da igreja há casos de bispos com autoridade extradiocesana. Vejam, por exemplo, os metropolitas, os arcebispos ou os patriarcas. São bispos com autoridade além da sua diocese. Então, só para isso, esse é um argumento que dá para, essa é uma realidade que dá para servir de comparação. Esses bispos que desde o princípio da igreja têm autoridade além da sua diocese. Não é uma comparação exata, esse no caso dos metropolitas, dos arcebispos, porque essas realidades são instituições eclesiásticas, enquanto o papado não. O papado é de instituição divina, mas serve ao menos a título de ilustração, de comparação, para ficar claro que é natural que haja bispos com
apesar de serem tão bispos quanto os outros, são dotados de uma autoridade maior ou menor. O Papa, no caso, o Bispo de Roma, no caso, ele, por constituição divina, por direito divino, ele é dotado de uma autoridade episcopal sobre toda a igreja, certo? Ele é a cabeça do vértice, a cabeça da pirâmide. E bom, isso é a jurisdição episcopal universal do Papa. E para essa tese, para demonstrar essa tese, existem textos, né, muito convincentes e, na verdade, eventos mais do que numerosos dos primeiros séculos demonstrando isso, que o Papa é, de fato, dotado de jurisdição sobre toda a Igreja. E a quais tipos de argumentos nós recorreremos aqui? A 4, certo? Em primeiro lugar, os textos dos padres da Igreja e de outros escritores eclesiásticos. Em segundo lugar, decisões conciliares. Em terceiro lugar, casos em que a jurisdição não foi simplesmente reivindicada, mas exercida e admitida pelos católicos, certo? E, em quarto lugar, declarações dos próprios papas dos primeiros séculos. Mas como assim? Eu sei que esse quarto argumento vai gerar algum incômodo em muitos, mas entendam bem aqui. O que se pode dizer? Mas o que adianta buscar reivindicações, sei lá, de São Cirício, do Papa Cirício, do Papa Damaso, do Papa Leão Magno, Inocêncio I e tal. Quando eles estavam reivindicando jurisdição universal, eles não estavam advogando em causa própria? Por que é importante trazer esses argumentos, trazer essas citações dos próprios papas reivindicando jurisdição universal? Porque muitos dos ataques que o papado sofre, muitos dos argumentos lançados contra o papado giram em torno de que, a partir de São Gregório Magno, os papas passaram a exigir tal e tal direito. A partir de São Leão Magno, né, se fôssemos retroceder um pouco, os papas passaram a reivindicar tal e qual direito. E o que nós vemos é que não. É que mesmo antes desses pontífices, os papas já reivindicavam jurisdição universal e em termos muito fortes. Nada mais adequado, portanto, do que buscar em palavras dos papas anteriores ao século VII, ou seja, anteriores a São Gregório Magno, as mesmas reivindicações de jurisdição universal que faziam os papas de depois do século VII. Então são esses as quatro evidências que nós procuraremos. Textos dos padres da Igreja e de outros escritores eclesiásticos, decisões conciliares, casos em que a jurisdição universal foi exercida e declarações dos próprios papas, certo? Bom, em primeiro lugar, indiscutivelmente, talvez geralmente o que é a mais antiga evidência de jurisdição universal do Papa sendo exercida é a célebre Carta aos Coríntios do Papa São Clemente I, quarto Papa. Trata-se, se o argumento for válido, e nós reconhecemos que trata-se de um exercício da jurisdição universal do Papa antes do ano 100, ainda no primeiro século. Praticamente todas as autoridades filológicas, os grandes estudiosos de patrística, reconhecem que esse texto foi escrito no ano 96, certo? E, brevemente, o contexto. Naquela época, os cristãos de Corinto haviam se rebelado contra a sua hierarquia e, sem razão justa, haviam expulsado os seus presbíteros, os seus padres. E para admoestá-los, quem escreve?
a Igreja de Roma pela pena do seu bispo, Clemente. Este texto, esta história, sofre de numerosos gêneros de contestação. Por exemplo, em primeiro lugar, se declarará que Clemente não era bispo. São aqueles que negam a existência de episcopado monárquico, de monarquia episcopal, enfim, no começo da igreja. Contra isso, eu acho que o cardeal Rengerota, na sua Histoire de l'Église, já refutou suficientemente, não vou retomar isso aqui. Mas, quando ele fala a igreja de Deus que habita em Roma, escreve a igreja de Deus que habita em Corinto, em primeiro lugar, essa igreja de Deus que habita em Roma significa a autoridade dessa igreja. E qual é a autoridade dessa igreja? A do seu bispo. A única maneira de escapar disso é ao argumento presbiteriano de negar o governo monárquico no começo da igreja, mas que não se sustenta. Bom, e quanto ao autor? Bom, há uma tradição constante na igreja, de Santo Irineu para baixo, de que a carta foi escrita por Clemente, bispo de Roma. Isso nós vemos em Santo Irineu, no Contra as Heresias, livro 3, capítulo 3. Em Egesipo, ou Egésipo, depende da tradução. Isso nós vemos uma transcrição de uma obra dele perdida por Eusébio de Cesareia, na História Eclesiástica, livro 4, capítulo 22. Nós vemos também Dionísio de Corinto dizer isso, também recolhido por Eusébio, na História Eclesiástica, livro 4, capítulo 23. São Jerônimo também diz isso no seu De Viris Illustribus, no capítulo 15, ou seja, todas as mais antigas autoridades reconhecem que o autor é Clemente de Roma, aquele que foi o quarto bispo de Roma, terceiro depois de São Pedro. Clemente, nessa sua carta, ele ordena aos coríntios que voltem à obediência de sua hierarquia legal. Certo? E ele não aconselha, ele manda. Ele comanda com uma autoridade que se poderia dizer até quase arbitrária, que nenhum papa moderno superou. Vejam o que ele diz. Se alguém desobedecer ao que ele, Jesus Cristo, diz por nosso intermédio, saiba que estará envolvido em grande ofensa e perigo, mas seremos inocentes deste pecado, ou seja, dessa desobediência. Isso lembra bastante os termos dos papas pelos séculos, né, que invocam a ira do Todo-Poderoso e dos apóstolos Pedro e Paulo. Se alguém, por nosso intermédio, não cumprir o que Cristo diz, vai incorrer em grande ofensa e perigo. São Clemente dizendo isso no século I. Mais adiante ele diz, mais pro final da carta, depois de dizer tudo, vós nos daríeis grande alegria e contentamento se obedecerdes ao que escrevemos por meio do Espírito Santo. Nós os enviamos homens fiéis e sábios, que viveram de maneira irrepreensível em nosso meio, desde a juventude até a velhice. Eles serão testemunhas entre nós e vós. Fizemos isso para que saibais que nossa preocupação foi e é a de que reencontreis logo a paz. Ou seja, obedeçam o que nós estamos dizendo pela boca, por meio do Espírito Santo, que o Espírito Santo está dizendo através de nós. E vamos enviar gente aí para fazer vocês cumprirem. Certo? Pessoal, essa carta ela foi escrita antes do antes do final do primeiro século, por um homem que, nas palavras de Santo Irineu, livro 3, capítulo 3, número 3, Contra as Heresias, viu os próprios apóstolos e viveu com ele. A data dessa carta é tão antiga que o nome de Clemente aparece no Novo Testamento, em uma das cartas de São Paulo. Na época em que ele escreveu, com toda a probabilidade, São João, apóstolo e evangelista, ainda estava vivo em Éfeso. No entanto, não é São João que exerce jurisdição sobre os cristãos de Corinto, mas Clemente, bispo de Roma. E há também aqueles argumentos, mas a Grécia estava sob jurisdição do patriarcado de Roma. Pessoal, pelo amor de Deus, isso é instituição eclesiástica, sim, que remonta muito depois. Nessa época, falar de jurisdição eclesiástica, de bispo, de metropolita, de patriarca, isso não existia. Existiam os bispos e o bispo de Roma.
E quais as implicações disso? Nós vemos aqui, nesse caso, um bispo de Roma assumindo o direito de enviar ordens categóricas aos cristãos na Grécia. Certo? Não se trata de gente ali da região de Roma, nem mesmo da Itália, mas de além do mar Adriático. Mas é Roma, o bispo de Roma, a igreja de Roma, que afirma ter o direito de comandá-los e que o que está dizendo é a voz do próprio Deus por meio dela. Não são conselhos, são comandos, e se eles não obedecerem, incorrerão em grande pecado. Ah, mas os coríntios obedeceram, porque pode ser que eles não obedecessem. Não houve a menor objeção ao exercício dessa jurisdição. Ao contrário, essa carta de São Clemente é elogiada e citada pelos séculos futuros com grande autoridade, como um documento admirável. Santo Irineu chama esse texto de adequado. Eusébio de Cesareia chama de grande e maravilhoso. Dionísio de Corinto, bispo de Corinto no século II, décadas depois, dizia que esse texto ainda era lido na comunidade, na igreja de Corinto na época dele. Isso está lá na História Eclesiástica, capítulo 3, livro 4, capítulo 23, número 11. Mas aí a gente pensa, que protestos esse texto suscitaria nos protestantes se o Papa escrevesse assim para eles? Os coríntios não. Os coríntios eram católicos. Eles haviam se comportado mal com o seu clero, receberam a admoestação e se corrigiram. Na verdade, a próxima coisa que nós ouvimos dizer deles depois deste episódio é, como diz Gesipo, que a ordem foi reestabelecida em Corinto. A ordem do Papa foi, ainda no século I, ouvida, obedecida, aprovada na Grécia. Mais ou menos 60 anos após a morte de Cristo. No século II, conforme narrou Santo Epifânio, no pontificado do Papa Pio I, São Pio I, em 142, Marcião, o célebre heresiarca, excomungado pelo seu bispo no Ponto, que inclusive era seu pai, foi a Roma para ser absolvido pela Igreja Romana. Ainda no século II, há o célebre episódio do Papa Vítor I, São Vítor I, que foi Papa de 189 a 199, com os quartodecimanos. Os quartodecimanos eram aqueles que, na província da Ásia, a parte oeste da Ásia Menor, da Anatólia, atual Turquia, as igrejas daquela província comemoravam a Páscoa em 14 de Nissan. E não segundo a tradição majoritária da igreja. E o Papa Vítor I, ele decidiu colocar esses quartodecimanos, 14 de Nissan, quartodecimanos, para fora da igreja, excomungá-los. Vejamos o que diz Eusébio. Diante disso, o chefe da igreja de Roma, Vítor, resolveu afastar da unidade comum, globalmente, as comunidades de toda a Ásia e, simultaneamente, as igrejas vizinhas como sendo heterodoxas. Publicou tal decisão por carta e proclamou que todos os irmãos dessas regiões, sem exceção, achavam-se fora da unidade da igreja. O texto de Eusébio aqui, pessoal, ele é muito claro. Vítor, ele pretendia retirar essas pessoas não apenas da sua própria comunhão, da comunhão com ele, mas de toda a igreja. Um papa do final do século II, exercendo a autoridade de tirar as pessoas da comunhão com a igreja. Mas, acrescenta o mesmo Eusébio, os bispos aconselharam ao contrário. Aconselharam, ao contrário, solicitude pela paz, união com o próximo. Os outros bispos foram ao Papa e disseram, não faça isso.
Aconselharam. Aconselharam ao contrário. É muito interessante isso, porque seria razoável supor que os outros bispos que não reconheciam a jurisdição universal do Papa fossem até eles falar: não, o senhor não tem autoridade de fazer isso. Se o senhor fizer, vai ser nulo. Não, eles aconselham o Papa a não fazer isso. Um deles foi inclusive Santo Irineu, que diz Eusébio, exorta delicadamente Vitor a não apartar da comunhão igrejas de Deus inteiras. Vejam, é Santo Irineu de Lyon reconhecendo que na prática que o Papa ele tem condição de apartar da comunhão igrejas de Deus inteiras. Só que o aconselha a não fazer. E ouvindo Santo Irineu e esses outros bispos, o Papa mudou de ideia. Ou ele nunca publicou a excomunhão, ou a retirou imediatamente. Isso há muitas controvérsias a respeito disso. Mesmo assim, nós temos novamente a situação em que um bispo de Roma, no segundo século, reivindica o direito de exercer jurisdição universal sobre bispos, sobre cristãos da Ásia. E ninguém negou a autoridade que ele tivesse em fazê-lo, apenas pensaram que era melhor não utilizar da autoridade nesse caso. E é interessante que, independentemente da excomunhão ter sido aplicada ou não, e não foi, não há quartodecimanos hoje. A opinião do Papa, no final das contas, era a correta. Bom, no começo do século III, o Papa Zeferino, São Zeferino, conforme nos conta Tertuliano, ele expulsou os montanistas africanos da igreja. Ele diz que, isso está lá no Contra Praxis, que o bispo de Roma trouxe a paz para a igreja da Ásia e da Frígia, certo? E mais adiante, no mesmo livro, ele se refere ao bispo de Roma como sumo pontífice, bispo dos bispos. Ele trouxe paz para as igrejas da Ásia e da Frígia, onde justamente o montanismo estava crescendo. Também no começo da primeira metade do século III, conforme nos registrou Santo Hipólito no seu Filosofumena, o Papa Calixto I emitiu um decreto depondo outros bispos. No curso da perseguição de Décio, a saber, entre 250 e 251, padres da Igreja de Roma intervieram na Igreja africana. Por quê? No curso da perseguição de Décio, a primeira vítima, na verdade, foi o Papa São Fabiano. Ele foi decapitado em janeiro de 250. E São Cipriano, bispo de Cartago, ele fugiu. Ele deixou a sua diocese. Isso chegou aos ouvidos dos padres que então governavam a Igreja de Roma. Sim, porque não havia bispo em Roma no momento, em razão da impossibilidade durante a perseguição de dar um sucessor ao Papa Fabiano. Então eram esses padres que governavam a Igreja de Roma. E esses padres, chamaríamos hoje do colégio de cardeais que governava a Igreja de Roma durante a sede vacante. Seria mais ou menos isso. Eles, como que exercendo em conjunto a autoridade da Igreja Romana, escreveram ao clero da África, cujo metropolita, São Cipriano, havia chegado a eles abandonado. Certo? E nessa carta, isso está lá na epístola 8 do epistolário de São Cipriano. Eles falam: nós que somos os chefes temos o dever de manter o rebanho no lugar dos pastores. Né? O rebanho em questão é a Igreja da África, a quem eles enviam não apenas conselhos, mas ordens. Eles falam: vós deveis isso e aquilo, né? Ao longo da carta toda. Né? Vós deveis. Vossos irmãos que estão na prisão e os sacerdotes e toda a igreja que vela com maior cuidado por todos os que invocam o nome do Senhor, saúdam-os. Nessa carta está o tempo todo eles dizendo: vocês devem fazer isso, vocês devem fazer aquilo. Mesmo tom de autoridade, os mesmos senso de responsabilidade por todos da parte da igreja romana. Né? E, na verdade,
Isso inexiste em outros lugares nessa época. Apenas uma igreja local, que é a de Roma, afirma ser seu dever zelar pelas outras igrejas, por todos os que invocam o nome do Senhor, como diz aí. A única igreja é a igreja de Roma. Pouco tempo depois, terminada já a perseguição, o Papa, São Cipriano, ele pediu, isso está lá na sua epístola 67 do seu epistolário, ele pediu ao Papa São Cornélio que não recebesse o apelo dos hereges Basílides e Marcião. Dois hereges que ele condenou, pegaram um navio, foram para a Itália para apelar ao Papa. São Cipriano escreve ao Papa Cornélio pedindo que ele não receba esse apelo. Nessa carta não há a menor indicação de que o Papa não tivesse o direito de fazê-lo. São Cipriano simplesmente pede que ele não o faça. Certo? Também São Cipriano escreveu ao Papa Estevão I, Santo Estevão I, o Papa de 254 a 257, pedindo que ele intervenha no caso de Marcião, bispo de Arles, na Gália, que era do partido de Novaciano, o heresiarca cismático. O que São Cipriano disse? Está lá na epístola 68 dele. Seja dirigida por ti uma carta à província e ao povo de Arles, pela qual, na ausência de Marcião, outro seja substituído em seu lugar. Dar-nos a entender simplesmente quem foi constituído em lugar de Marcião, para que saibamos a quem dirigir nossos irmãos. É a quem devemos escrever. Ou seja, ele pede, São Cipriano pede ao Papa Estevão que excomungue um bispo herege. Ele não excomunga, pede que o Papa faça. E ainda providenciasse para que um bispo católico substitua e comunique a ele, a São Cipriano, quem foi escolhido. Para que ele possa manter comunhão com esse novo bispo de Arles. Há também o célebre caso de São Dionísio de Alexandria. Quando São Dionísio, bispo de Alexandria, também no século III, São Dionísio ficou sob suspeita de falsa doutrina, ele foi acusado de subordinacionismo. Alguns membros da sua diocese foram até Roma e o denunciaram. Isso é o que narra Santo Atanásio, sucessor de Dionísio. Diz ele, alguns, pensando corretamente sobre a igreja, contudo, desconhecendo a causa por que isso foi escrito por ele desse modo, a questão é porque São Dionísio de Alexandria havia, na verdade, se expressado mal. Não era um herege. Mas aqueles que ignoravam isso subiram a Roma e aí o acusaram perante Dionísio, prelado romano. Isso está lá na Epístola de Sentença Dionísio de Santo Atanásio. No caso, o Papa também se chamava Dionísio. O Papa Dionísio escreveu ao seu homônimo, corrigindo, e São Dionísio de Alexandria se retratou, ou antes, explicou o que quis dizer. Empregou melhores palavras e a questão se resolveu. Esse episódio, como eu disse, ele nos é relatado por outro bispo de Alexandria, Santo Atanásio, a personalidade mais importante da história da igreja no século IV. Onde Dionísio de Alexandria foi acusado? Em Roma. E é em Roma que ele se defende, perante um bispo maior do que ele. Ora, se um bispo de Roma tem o direito de julgar um patriarca de Alexandria, então nenhum católico é grande demais para estar fora da sua autoridade. Por que Dionísio, patriarca de Alexandria, ele é acusado perante o Romano Pontífice? Senão porque todos sabiam que o Romano Pontífice é o juiz comum de todos. No século IV, já chegando no século IV, há um outro caso
de um outro bispo de Alexandria que apela ao Papa. Trata-se de Santo Atanásio, que recorreu ao Papa São Júlio I, Papa de 337 a 352. O caso é conhecido. Santo Atanásio, sendo perseguido pelos arianos, expulso da sua diocese pelos eusebianos pela segunda vez, foi a Roma queixar-se, levar a sua causa diante do bispo de Roma. Atanásio se submeteu à jurisdição do bispo de Roma. Atanásio de Alexandria se submeteu à jurisdição do bispo de Roma. E São Júlio reuniu um sínodo em Roma para aferir as acusações não apenas contra Santo Atanásio, mas contra uma série de outros bispos perseguidos no Oriente pelos eusebianos. São Paulo de Constantinopla, Santo Asclepas de Gaza, São Lúcio de Adrianópolis e tantos outros, Marcelo de Ancira. E o Papa julgou todos inocentes das acusações que os eusebianos, que os arianos lançavam contra eles, e os restituiu às suas dioceses. É o que diz Sócrates Escolástico na sua História Eclesiástica. Quando eles explicaram a sua causa a Júlio, Atanásio, Asclepas, Paulo, Lúcio, Marcelo, quando eles explicaram sua causa a Júlio, bispo da cidade de Roma, ele os enviou de volta ao Oriente, fortalecidos por cartas gratuitas, e restaurou a cada um sua sede, como é o direito da Igreja Romana. O mesmo diz o historiador Sosomeno, contemporâneo de Sócrates, os dois do século V. Como o cuidado de todos lhe competia, por causa da posição de seu trono, ele, o Papa Júlio, devolveu a cada um sua própria igreja. Meu Deus, isso aqui é mais cristalino do que água. Não há como fazer uma interpretação diferente do que esses autores estavam querendo dizer. Como é o direito da Igreja Romana? O cuidado de todos lhe competia por causa da posição do seu trono. Isso é primado de honra, isso é jurisdição. Sabe quem foram os primeiros a reivindicar, a negarem a autoridade papal? Os arianos. Ao mesmo tempo em que o Papa Júlio reunia os bispos, esses bispos perseguidos, em Roma, os bispos arianos reuniram um conciliábulo em Antioquia, isso em 341. O Papa falou: venham para Roma. Eles deram uma desculpa, que não sei o quê, a guerra contra os persas nos impede de ir e tal. Mas depois deram uma resposta malcriada para o Papa, dizendo o seguinte: o senhor fala que tem autoridade maior porque a sua cátedra é a de Pedro. Mas nós somos orientais e o evangelho partiu do Oriente. Ou seja, eles tentando diminuir a autoridade papal. Quem foram os primeiros? Os arianos. E quando essa carta malcriada chegou a Roma, estavam lá Atanásio de Alexandria, Paulo de Constantinopla. Todos se indignaram ante tal forma que os eusebianos falaram com o Papa. E o Papa São Júlio respondeu. E essa carta foi preservada por ninguém menos que Santo Atanásio. Na sua apologia contra os arianos. Dizia o Papa: vós não sabeis que é este o costume, que primeiro deveis escrever-nos,
e que aqui o que é justo será decretado. Por esse motivo, se aí surgiu uma tal suspeição contra o bispo, era necessário que isso fosse relatado para cá, para a nossa igreja. O que recebemos de São Pedro Apóstolo, nós vos damos a entender. De outro modo, eu não escreveria o que penso que vós já sabeis, a não ser que os próprios fatos nos perturbassem. O que é justo vai ser decretado aqui. Se há alguma acusação contra o bispo, diz um papa na década de 340, na presença e com a aprovação de Atanásio de Alexandria. O que recebemos, o que é necessário que isso fosse relatado aqui, na igreja de Roma, que nós recebemos de Pedro Apóstolo. Certo? Assim, com essas palavras, Júlio está chamando para si o direito de julgar os bispos. Mesmo os bispos orientais. Ainda que fossem os patriarcas. Porque se tratava de quem? Do patriarca de Alexandria, o segundo na igreja. E dá a entender, pelo jeito que ele fala, que isso era conhecido por todos. Que resposta pode se dar a isso? Que resposta pode se dar a isso? A essa carta que nos chegou pela pena de Santo Atanásio. E no século V, comentando esses fatos, Sócrates, ele diz: Júlio os reprovou, os bispos eusebianos reunidos em Antioquia, primeiro pelo tom desagradável da sua carta e depois por terem convocado o concílio atuando contra os cânones. Que cânones? Já que um cânon eclesiástico prescrevia que as igrejas não deviam promulgar cânones contra a opinião do bispo de Roma. Isso foi em 341. Em 344, reuniu-se o célebre e importante Concílio de Sardica, ou Sárdica, enfim, depende da tradução. Concílio que tinha pretensões de ser ecumênico, mas que não é listado como um dos ecumênicos. Mas a autoridade deste concílio é reivindicada, é alegada por Santo Atanásio, por Santo Hilário de Poitiers, ambos, inclusive, que dizem que neste concílio foram reunidos 300 bispos, mais de 300 bispos, vindos de todas as províncias do Império Romano, de todo o mundo cristão, de 36 províncias. Santo Atanásio lista todas elas lá: Itália, Gália, Espanha, Britânia, África, Egito, Síria, Trácia, Panônia, todas. Estavam lá os bispos perseguidos no Oriente, como Santo Atanásio, bispos de todo o Ocidente, os legados do Papa Júlio, Ósio, bispo de Córdoba, que foi o presidente do Concílio de Nicéia, estavam todos lá. E dentre os cânones deste concílio, né? E assim, esse concílio, na verdade, ele obriga a igreja, pelas palavras que se leem no final, né? Que a Igreja Católica dispersa pelo mundo inteiro guarde tudo que foi constituído aqui. Né? E o seu terceiro cânon, ele aprova formalmente o direito de apelar ao Papa por qualquer bispo, para que possamos honrar a memória do apóstolo Pedro. Reconhece ao Papa, em razão da sua autoridade petrina, para que, né, possamos honrar a memória do apóstolo Pedro, reconhece ao Papa direito, a condição de último grau de apelação na igreja a qualquer bispo. O cânon 4 declara que um bispo deposto que apelou para Roma não deve receber um sucessor até que o Papa julgue o assunto. O quinto organiza a maneira como o Papa vai revisar o julgamento de um bispo. E o concílio, ao final, escreveu ao Papa Júlio. Isso ficou lá registrado também na Apologia Contrariana de Santo Atanásio.
parecia melhor e mais apropriado que os sacerdotes do Senhor se referissem de todas as províncias à cabeça, isto é, à sede do apóstolo Pedro. Pessoal, receber uma apelação e receber um julgamento é o caso mais evidente de jurisdição. Mais evidente. Se nós queremos assim uma evidência clara, definitiva, é a existência de um direito de apelação universal. Todos apelam o Papa, mas não é possível apelar a ninguém do julgamento do Papa. Isso é reconhecido no Concílio de Sardica. Isso em 344. Em cerca de 349, 350, narra Santo Epifânio, bispo de Salamina, que Ursácio e Valente, Ursácio de Sinduno e Valente de Mursa, dois bispos da Dalmácia, que eram do partido ariano, eles foram ao Papa Júlio pedindo perdão. Diz Santo Epifânio. Ursácio e Valente, fazendo penitência, partiram para se encontrar com o bem-aventurado Júlio, bispo de Roma, juntamente com seus libelos, a fim de prestar contas de seu erro e delito. Santo Atanásio narra a mesma coisa na sua apologia contra arianos. Esses dois homens, pessoal, eram bispos. Eles foram pedir perdão a um outro bispo. Qual? O bispo de Roma, o romano pontífice. Porque reconheciam que ele é o juiz e cabeça dos bispos. Ainda no curso da crise ariana, São Basílio, bispo de Cesareia, na Capadócia, entre 370 e 379, naquele tempo o Oriente estava dilacerado por cismas, heresias, divisões, problemas de todo tipo, e alcançou-lhe a ideia de escrever ao Papa, para que o Papa fizesse alguma coisa para resolver. E São Basílio escreveu a Santo Atanásio, já ancião a essa altura, perto de morrer, para falar disso. Vamos falar com o Papa, com o bispo de Roma, de São Basílio. Pareceu adequado escrever ao bispo de Roma, para que ele examine as nossas questões e interponha um decreto do seu juízo. Porquanto é difícil que alguns sejam daí enviados pela sentença do concílio, queremos que ele mesmo conceda autoridade sobre este assunto a alguns homens seletos, que possam suportar o trabalho da viagem e que, contudo, sejam de costumes mansos e de boa disposição. Estes, então, poderão admoestar, com linguagem cômoda e prudente, os que se afastaram do concílio reto. Deverão levar consigo as atas do concílio de Rimini para rescindir o que foi nele feito violentamente, etc. Ou seja, São Basílio escrevendo a Santo Atanásio, dizendo, olha, a situação aqui só vai ser resolvida se o bispo de Roma fizer alguma coisa. Vamos pedir para ele enviar legados para cá, dotados da autoridade dele, para resolver a confusão na qual a igreja no Oriente está mergulhado. Aqui, São Basílio ele reconhece ao bispo de Roma a autoridade de visitar as igrejas do Oriente. Diz ele também a autoridade de fazer decretos, de desfazer, de rescindir o que foi decidido num concílio, com a sua autoridade. E São Basílio, de fato, escreveu logo depois ao Papa Dámaso: nossa única esperança é a visita de vossa clemência. Envie-nos homens que compartilhem nossa fé. Eles resolverão as contendas, trarão união às igrejas de Deus, ou pelo menos lhe darão a conhecer os autores dos problemas para que saibais
quem admitir em vossa comunhão. São Basílio Magno, o grande padre Capadócio, escrevendo isto para o Papa. E o Papa respondeu, São Damaso respondeu a São Basílio. Uma vez que a vossa caridade exibiu a devida reverência para com a sé apostólica, caríssimos filhos, ultrapassastes a vós mesmo o mais possível. Aqui o pontífice ele reconhece a devida reverência que é devida a ele e chama todos os bispos orientais de filhos. E ninguém se queixou disso. Aqui nós estamos, obviamente, mergulhados na história da igreja antiga. E é muito importante conhecer a história da igreja antiga. Muito importante. Estão lá os fundamentos da nossa fé. Estão lá as raízes os fundamentos nos quais se alicerça a igreja. E Dom Prosper Guéranger falava, né? Dom Prosper Guéranger falava, né, que na história estão os fundamentos da nossa fé. É muito importante conhecer os primeiros tempos da igreja, né? Na Escola de História da Igreja nós temos 42 aulas só sobre a história da igreja antiga. E nós estamos aqui o tempo todo falando da crise ariana, né? Santo Atanásio, Recorre a São Júlio, Concílio de Sardica, São Basílio, São Damaso. Nós temos 8 aulas na Escola de História da Igreja sobre a crise ariana. 8 aulas. Contando com detalhes cada episódio desta longa crise que a igreja atravessou no século IV. Certo? Nós temos também um curso de patrística, em 24 aulas, examinando 24 obras importantes dos padres da igreja, inclusive a carta de São Clemente aos Coríntios, obras de São Basílio, obras de Santo Atanásio, de Tertuliano, de Orígenes, de Santo Irineu, de Santo Inácio de Antioquia, apologias de São Justino, de Santo Aristides, de Atenágoras, de obras de São Cipriano, de Santo Hipólito de Roma, de São Gregório Nazianzeno, de São Gregório de Nissa. Mas voltemos aqui. No curso do cisma, que dividiu a igreja de Antioquia, a partir da década de 360, na verdade, nós lemos Sócrates dizer que Teófilo, patriarca de Antioquia, de Alexandria, interveio junto ao Papa Damaso por Flaviano de Antioquia. Teófilo de Alexandria, né? Interveio junto ao Papa Damaso por Flaviano de Antioquia. Acalmada sua hostilidade, Teófilo, através do presbítero Isidoro, foi a Damaso, dizendo que era conveniente, pela concórdia do povo, não ter em conta a falta passada de Flaviano. O mesmo Papa São Damaso escreveu aos bispos da Numídia, no norte da África: não deixeis de referir a nós, como a cabeça, tudo que pode ser duvidoso, como sempre foi o costume. Estudo no século IV ainda, hein, pessoal? Em 378, um sínodo romano, sob a direção do Papa São Damaso, escreveu aos imperadores Graciano e Valentiniano II. Certos bispos, pastores indignos, levaram sua insolência e desprezo a ponto de recusar obediência ao bispo de Roma. Acrescentando que, se o acusado for ele próprio um metropolita, ele será ordenado a ir imediatamente a Roma ou, em qualquer caso, a comparecer perante os juízes que o bispo de Roma nomear. Se isso não é jurisdição, não sei o que é. Em 385, o sucessor do Papa São Damaso, o Papa São Cirício, escrevia ao bispo Imério de Tarragona, na Espanha: pela consideração do nosso ofício, não há liberdade de dissimular nem de nos calar, visto que o zelo da religião cristã nos compete mais que a todos. Nós carregamos os fardos de todos os que sofrem. Na verdade, pode-se dizer que quem os carrega em nós é o bem-aventurado Pedro, que, como confiamos, nos protege em tudo que diz respeito à sua administração e olha pelos seus herdeiros. Pessoal, isso é um Papa falando 200 anos antes de São Gregório Magno.
Alguns anos antes, em 382, um sínodo reunido em Constantinopla no ano seguinte ao primeiro concílio geral, ao segundo concílio geral, os padres sinodais e os padres conciliares enviaram a sua decisão ao Papa para que ele aprovasse. Em 389, um sínodo em Milão, sob já o episcopado de Santo Ambrósio, ele louva a condenação do herege Joviniano pelo Papa Cirício. Isso está lá no epistolário de Santo Ambrósio, epístola 42. Vemos na carta de Vossa Santidade a vigilância de um pastor guardando fielmente a porta que vos foi confiada. Guardai com santo cuidado o redil de Cristo, dignos de que as ovelhas do Senhor vos ouçam e sigam. Quem é o rebanho de Cristo? Quem é o redil de Cristo aqui? É apenas a diocese de Roma? Não. É a igreja. Trata-se da condenação de um herege, não em Roma, mas em toda a igreja. Ainda do final do século IV, ainda durante o pontificado do anterior, não é nem Cirício, é ainda Dámaso, São Jerônimo, ele dá testemunho, ele recorda o cuidado que ele tinha em Roma com todas as igrejas. Ele diz: muitos anos atrás, quando eu ajudava Dámaso, o bispo da cidade de Roma, a escrever cartas e tinha que responder a consultas de sínodos no Oriente e no Ocidente. Aqui é São Jerônimo dando testemunho da sua vida, de que quando ele estava lá, enquanto secretário de São Dámaso, eles tinham lá que responder consultas do Oriente e do Ocidente, em Roma. Há também ainda, aliás, no comecinho do século V, o apelo de São João Crisóstomo ao Papa Inocêncio I. Certo? Teófilo de Alexandria havia deposto São João Crisóstomo do Patriarcado de Constantinopla, em um concílio de muitos bispos. E São João Crisóstomo escreveu aí ao Papa, pedindo que ele decrete pela sua autoridade que a sentença de Teófilo era inválida. Diz ele: imploro-vos, isso é São João Crisóstomo escrevendo ao Papa Inocêncio I, imploro-vos que escrevais que essas coisas feitas com tamanha iniquidade não tenham força, e que aqueles que agiram com iniquidade sejam sujeitos à pena das leis eclesiásticas. São João Crisóstomo pede que a decisão daquele concílio contra ele, pede ao Papa que a decisão daquele concílio seja desfeita e que aqueles que realizaram, que cometeram aquelas injustiças, sejam punidos. Por quem? Pelo Papa. Em outra carta, São João Crisóstomo diz ao Papa: damo-vos graças perpétuas por terdes demonstrado uma benevolência paterna para conosco. Aqui São João Crisóstomo reconhece Inocêncio como seu pai, muito embora ele fosse muito mais velho do que o Papa. E bispo também de uma cidade régia, de Constantinopla. Peço a vossa vigilância para que, embora eles tenham preenchido tudo de tumultos, não sejam afligidos nem expulsos da congregação, contanto que queiram ser curados da sua doença. Aqui, né, São João Crisóstomo pede ao Papa que não excomungue os seus inimigos, apesar de eles merecerem. Depois, quando o Papa soube que São João Crisóstomo havia morrido no exílio, o Papa excomungou o imperador Arcádio e a imperatriz Eudóxia, que haviam impedido que São João Crisóstomo fosse restituído à sua sé. E a epístola de Inocêncio sobre essa matéria ainda também está preservada, mas nós temos que avançar, porque senão não terminamos, né? Bom, o mesmo Inocêncio I, agora, antes ele estava tratando de um assunto no Oriente, agora na África. Em 417, ele elogia o concílio de Cartago, em 417, por ter mantido e confirmado o exemplo da antiga disciplina. Que antiga disciplina é essa? Mencionais nosso julgamento,
sabendo o que é devido à sé apostólica, de onde veio o próprio episcopado e toda a autoridade desse nome. Sabei que nada, mesmo nas províncias mais distantes, deve ser resolvido até que chegue ao conhecimento dessa sé, para que a decisão seja estabelecida pela autoridade desta sé. Trata-se de uma reivindicação muito dura. Vejam o que ele diz. Assim, um protestante ouvir isso da boca de um papa seria, assim, de rasgar as vestes, essa reivindicação do papa, mas Santo Agostinho não rasgou as vestes. Inclusive, vejam o que Santo Agostinho falava deste papa, que falou assim com ele. Afinal, ele era um desses bispos. Inocêncio, papa de feliz memória. A tudo quanto lhe escrevemos, ele respondeu do mesmo modo que era justo e conveniente a um sacerdote da sé apostólica. O mesmo Papa que reivindicou junto aos bispos africanos aquela autoridade é da parte de um bispo africano do calibre de Agostinho elogiado desse jeito. Mas não era só um elogio. Santo Agostinho não apenas o elogiava ao Papa Inocêncio I, também o obedeceu. Santo Agostinho, ele prova a autoridade de Ceciliano, bispo de Cartago, por estar unido por cartas de comunhão à Igreja de Roma, na qual sempre foi mantida a autoridade suprema do trono apostólico. E em outra ocasião, disse Santo Agostinho ao mesmo Papa Inocêncio I: o Senhor colocou-vos por um grande dom da sua graça na sé apostólica, antepondo-vos assim em nossos tempos, de modo que sobrepujeis a culpa da negligência, uma vez que anuamos a vossa veneração que foi disposta em favor da Igreja. Com essas palavras, Santo Agostinho ele pede que, juntamente com todo o concílio reunido em Milevo, que Inocêncio fizesse uso da sua autoridade, cuidasse da igreja, reprimindo os hereges pelagianos, que naquela altura faziam estragos na África e também na Palestina. Né? Ele não poderia fazer isso se não cresce. Ele não iria pedir ao Papa Inocêncio para tratar da questão pelagiana se Santo Agostinho não cresce que ele fosse dotado de autoridade episcopal sobre a África e sobre a Palestina, que é onde havia a heresia pelagiana. Por que Santo Agostinho não escreve ao Patriarca de Jerusalém ou ao Arcebispo de Cartago, já que eles eram os primazes da África e da Palestina? Não, ele escreve ao Romano Pontífice. E não há outro motivo, é porque Agostinho sabia que a autoridade do Romano Pontífice na Palestina e na África era maior do que a autoridade dos próprios bispos. O sucessor do Papa Inocêncio I, o Papa Zósimo, escreveu ao bispo Hesíquio de Salona, na Dalmácia, lá nos Balcãs: dirigimos escritos sobretudo a ti, para que os faças chegar ao conhecimento de todos os nossos irmãos e bispos. Todo aquele que, desprezando a autoridade dos padres e da sé apostólica, negligenciar isso, saberá que será vingado mais severamente por nós, de modo que não deve duvidar de maneira alguma que não ficará de pé o interesse da sua posição, se pensa que isso pode ser tentado depois de tantas proibições. O mesmo Papa Zósimo escreveu em 418 aos bispos africanos, apelando novamente à tradição dos padres, ensinando que a nossa autoridade é tão grande que ninguém pode contradizer a nossa decisão. E Santo Agostinho, o mesmo Santo Agostinho, como obedeceu Inocêncio I, obedeceu a Zósimo também. Estando eu presente em Cesareia, eles vieram para cá, eles vieram para onde nos havia arrastado a necessidade eclesiástica que nos foi confiada pelo venerável Papa Zósimo, bispo da sé apostólica. Nesse caso, Zósimo havia ordenado que um concílio de bispos africanos fosse reunido em Cesareia da Mauritânia. E Santo Agostinho julgou que se devia obedecer ao Papa Zósimo e, portanto, reuniu esse concílio. Vejam o que Santo Agostinho disse ao sucessor do Papa Zósimo, o Papa Bonifácio I.
vós não recusais ser amigo dos humildes, embora tenhais uma presidência mais elevada. A vigilância pastoral é comum a todos vós, a todos nós que exercemos o ofício do episcopado, embora vós vos destaqueis nele em altura mais sublime. É aquilo que nós falávamos no começo. Todos são bispos, mas o Papa ele tem uma autoridade maior do que a dos demais bispos. É Santo Agostinho dizendo. Há o célebre caso da controvérsia nestoriana. Bom, São Cirilo de Alexandria, ele é patriarca de Alexandria, o grande combatente do nestorianismo no Oriente. Ele fala, ele foi constituído como que legado do Papa no Oriente para resolver a questão, e ele escreveu que se Nestório não renunciasse às suas heresias no prazo definido pelo Papa Celestino I, o Papa Romano, ele deveria ser evitado por todos e como excomungado e deposto, certo? Em uma epístola ele chama o Papa Celestino de Santíssimo Padre e pergunta, e São Cirilo pergunta ao Papa: a gente deve dar mais prazo para Nestório? Não devemos dar? Como que eu devo fazer? O São Cirilo pedindo que o Papa decidisse. E no Concílio de Éfeso, do qual São Cirilo foi o presidente enquanto legado papal, nós ouvimos o outro legado papal, Filipe, declarar que não há dúvida, na verdade é sabido por todos os tempos, que o santo e abençoado Pedro, príncipe e cabeça dos apóstolos, coluna da fé e fundamento da Igreja Católica, recebeu as chaves do reino de nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador e Redentor da raça humana, que a ele foi dado o poder de perdoar e reter os pecados, e que Pedro até agora sempre vive e julga em seus sucessores. Essas palavras reivindicam jurisdição universal para o bispo de Roma, foi dito ali perante toda a Assembleia do Concílio de Éfeso e ninguém abriu a boca para contestar. Chegamos então a São Leão Magno e, pelo seu vastíssimo epistolário e pelo seu pontificado longo também, de mais de 20 anos, nós vemos evidências claríssimas do exercício da jurisdição papal. Nós vemos São Leão Magno dizer, está lá no seu sermão 3º: a ordem da verdade permanece. O bem-aventurado Pedro, mantendo a força da rocha, não abandona o leme da igreja. O que quer que façamos corretamente é obra dele, cujo poder vive em sua sé. Na pessoa da minha humildade, ele é visto, ele é honrado, em quem permanece o cuidado de todos os pastores e das ovelhas sob seus cuidados. Seu poder não falha mesmo em um herdeiro indigno. Bom, nós vemos Lutero e Calvino negar que os antigos pontífices tivessem autoridade fora do Ocidente, fora do mundo de língua latina. No entanto, nós vemos São Leão Magno exercer jurisdição na Grécia. Nós veremos exercer jurisdição dele na Grécia, na Ásia, no Egito, na África. Ouçamos essa importante epístola do Papa Leão I Magno a Anastácio, bispo de Tessalônica. Assim como os meus predecessores fizeram para com os teus predecessores, assim também eu, seguindo o exemplo dos nossos ancestrais, deleguei a ti as vezes do meu governo, para que ajudasses o cuidado que nós principalmente devemos a todas as igrejas por instituição divina e para que proporcionasses de algum modo a presença da nossa visitação às províncias distantes da Sé Apostólica. Aqui ele está constituindo o arcebispo Anastácio de Tessalônica, primaz da Grécia, diríamos assim, como seu legado. Nós emprestamos as nossas vezes a tua caridade para que sejas chamado à solicitude e não à plenitude do poder. Para que, por meio deles, o cuidado da igreja... Aqui ele está falando dos bispos, arcebispos e primazes que foram constituídos.
para que por meio deles o cuidado da Igreja Universal confluísse para a única sé de Pedro e que jamais nada se afastasse da sua cabeça. Ele fala, ele acrescenta, né, que o bispo metropolitano, a ele dá ordens, né, especifica, que o bispo metropolitano relate a tua fraternidade sobre a pessoa de consagrar um bispo e sobre o consentimento do clero e do povo, e te faça saber aquilo que na província pareceu bem, para que também a tua autoridade dê firmeza à celebração adequada da ordenação. Com efeito, assim como não queremos que as justas eleições sejam perturbadas por algum adiamento, assim não permitimos que algo seja presumido sem o teu consentimento. Ou seja, bom, são palavras muito claras, o Papa constituindo Anastácio como seu legado e dando ali uma autoridade quase que suprema. Nós vemos também São Leão Magno dar ordens ao patriarca de Constantinopla. Ele escreveu ao patriarca Anatólio: a vós que aí residis, a quem delegamos a execução da nossa disposição. Ele fala assim com o patriarca de Constantinopla. Ele interveio várias vezes em questões de jurisdição no Oriente. Em outra carta, de número 62, o seu epistolário, ele fala que São Leão Magno escreve a Máximo, patriarca de Antioquia, admoestando a escrever com frequência sobre o que ele faz acerca das igrejas. Ele diz assim: o bispo Juvenal creu que podia ser suficiente para obter o principado da província da Palestina. Cirilo, São Cirilo, né? Homem de santa memória, justamente teve horror a essa hipótese. Indicou-me a questão, pedindo-me que com preces que não se oferecesse nenhum assentimento aos esforços ilícitos de Juvenal. Aqui nós vemos São Leão Magno relatando que São Cirilo de Alexandria, o grande combatente do nestorianismo, suplicou a São Leão Magno que a Palestina não ficasse sujeita a Juvenal. Patriarca de Alexandria no Egito suplicando ao Papa a respeito de uma questão jurisdicional na Palestina. Mas vejam, a Palestina não competia ao Patriarcado de Antioquia, porque São Cirilo escreveu ao Patriarca de Roma e não ao Patriarca de Antioquia? Nós vemos São Leão Magno também dar ordens ao Patriarca de Alexandria. Escreveu ele a Dióscoro: queremos que também vós guardeis aquilo que sabemos que os nossos pais observaram com cuidado mais diligente. Vemos aqui São Leão Magno dando ordens ao Patriarca de todo o Egito e Líbia. Também São Leão Magno exerceu jurisdição sobre os bispos da África. O que nós, de qualquer maneira, aceitamos que seja perdoável, não poderá ficar impune logo em seguida, se alguém presumir fazer uso daquilo que nós de todo proibimos. Ordenamos que a causa do bispo Psínio seja ouvida neste lugar. Queremos que Donato de Sálica, que como descobrimos converteu-se do inovacionismo, juntamente com seu povo, presida o rebanho do Senhor de tal modo que se recorde de dirigir-nos um memorial da sua fé. Ele dando ordens na África. E é claro, ele deu ordens também na Itália. Escreveu ele aos bispos da Campanha, Piceno e Túcia: o nosso avismo anuncia que, se algum dos irmãos vier ou tentar vir de encontro a essas constituições e ousar admitir as coisas proibidas, saiba que será demovido do seu ofício. Todas as constituições decretais, tanto de Inocêncio, Papa Inocêncio I, homem de feliz recordação, como de todos os nossos predecessores, que foram ordenadas sobre as ordens eclesiásticas e sobre as disciplinas dos cânones, mandamos que vossa direção as guarde de tal modo que, se alguém as desprezar, saiba que daí em diante lhe será negado o perdão. Vemos também um bispo da Síria, Teodoreto, bispo de Ciro, na Síria, que foi deposto durante aquele conciliábulo, o latrocínio de Éfeso, como passou a história, ele apelar ao Papa: aguardo a sentença de vossa sé apostólica. Rogo e imploro a vossa santidade que me ajude, que apelo ao vosso direito e justo tribunal, para que me mande buscar, para que eu possa mostrar que a minha doutrina está de acordo com a tradição dos apóstolos,
Acima de tudo, imploro que me diga se devo me submeter a este depoimento injusto ou não. Aguardo a vossa sentença. Um bispo da Síria, escrevendo no século V ao Papa nesses termos. E São Leão Magno restituiu Teodoreto de Ciro. Ele ouviu a apelação dele. Isso se lê no cânon 1º do Concílio de Calcedônia. Entre também o reverendíssimo bispo Teodoreto para participar do sínodo. Por quê? Mas ele não foi deposto? Porque o Santíssimo Arcebispo Leão restituiu-lhe o episcopado. Gente, Concílio de Calcedônia admite no concílio um bispo deposto da Síria. Por quê? Porque o bispo de Roma lhe restituiu o episcopado. Vemos também que o patriarca Dióscoro, monofisista de Alexandria, foi deposto por São Leão Magno. A Sé Apostólica depôs Dióscoro, prelado da Segunda Sé, por sua própria autoridade. A Sé de São Pedro não recebeu Pedro de Alexandria, a quem sabia ter apenas condenado e não também absolvido. Quando Eutix, heresiarca do monofisismo, escreveu a São Pedro Crisólogo, bispo de Ravenna, vejam o que este respondeu a Eutix. Exorto-te em todas as coisas, honrado irmão, a atender obedientemente ao que está escrito pelo mais abençoado Papa da cidade romana. Pois São Pedro, que vive e reina em sua própria sé, ajudará aqueles que buscam a verdade. Você está vindo apelar a mim? Não, apele ao Papa. Ainda no finalzinho do século V, Papa Gelásio I escreve aos bispos da Dardânia, lá no Oriente. A Igreja, pelo mundo inteiro, sabe que a sé de São Pedro Apóstolo tem o direito de resolver as sentenças ligadas por quaisquer pontífices, como é natural, visto que ela tem direito de julgar sobre toda a Igreja e que a ninguém é lícito julgar o seu juízo. Ou seja, não existe um tribunal de apelação acima do Papa. E, para encerrar, o Papa Anastácio II ao Imperador Anastácio I, ainda também no século V. Não se resista aos preceitos apostólicos com dura soberba, mas se cumpram por obediência às coisas que foram ordenadas pela Santa Igreja Romana e pela autoridade apostólica, se desejais ter a comunhão da mesma Santa Igreja de Deus, que é a vossa cabeça. Aí não vamos entrar no século VI, não. Ficamos aí até o final do século V. Então, estes textos de padres da Igreja, de sínodos, de concílios, dos próprios papas, enfim, reconhecem que o Papa era dotado de jurisdição sobre os patriarcas e sobre os bispos de toda a Igreja. Não há mais o que dizer. Há uma, obviamente, e isso nós vamos colocar aqui também, uma consequência lógica da jurisdição universal do Papa é a necessidade de estar em comunhão autêntica com ele. Aqui entendendo-se não comunhão nesse sentido sentimentaloide que se coloca hoje, mas a comunhão autêntica com a Santa Igreja Romana, naquilo que ela sempre creu, naquilo que ela sempre professou. Enquanto guarda e depósito da tradição apostólica. E nós vemos numerosos casos disso no começo da Igreja também. Serão menos, né? Não vamos nos estender demais aqui, não. Porque foram 45 citações que nós fizemos aqui. Vamos fazer só mais algumas. Só mais 10. Para não nos cansarmos demais, porque senão nós não terminamos. Voltamos àquele caso que narramos no princípio, que é o de Vítor I, e a vontade deste Papa de excomungar os quartodecimanos. Segundo Eusébio, o Papa Vítor I, ainda no século II, entendia que a excomunhão de si mesmo significava a excomunhão de toda a Igreja, não é? Diz ele. Diante disso, o chefe da Igreja de Roma, Vítor, resolveu afastar da unidade comum, globalmente,
Publicou tal decisão por carta e proclamou que todos os irmãos dessas regiões, sem exceção, achavam-se fora da unidade da igreja. Ou seja, o Papa ele tem autoridade para excluir alguém da igreja. Também São Cipriano fala de uma igreja e uma sé fundada pela voz do Senhor sobre Pedro. E 2 vezes ele identifica a comunhão com o Papa com a pertença à igreja. Ele diz assim, que todos os vossos irmãos provem e se apeguem firmemente à vós, ele está escrevendo ao Papa Cornélio, e à vossa comunhão, isto é, à unidade e ao amor da Igreja Católica. Há um célebre caso, ainda no século III, da intervenção do imperador Aureliano. Isso foi na época do cisma de Paulo de Samoza, então bispo herege de Antioquia, no qual ambas as partes, os católicos e os discípulos dele, eles reivindicavam a sede de Antioquia. E diz lá Eusébio que o imperador Aureliano resolveu com muita justiça querela, ordenando que o prédio fosse entregue àqueles a quem os bispos da Itália e da cidade dos romanos deveriam determinar. Santo Optato, aqui já fizemos essa citação ontem, mas ele diz: vós não podeis negar que na cidade de Roma o trono episcopal foi primeiro estabelecido por Pedro. Neste trono episcopal a unidade é mantida por todos para que os outros apóstolos não criem cada um o seu próprio trono e se tornem cismáticos e pecadores contra o único trono episcopal. E quando ele fala do trono único, que é o primeiro, ele dá uma lista de papas, né? O único trono episcopal, ele lista desde São Pedro até Cirício. Diz ele, Cirício, que é nosso irmão hoje, com quem o mundo inteiro conosco concorda na sociedade de uma comunhão plena de cartas. Na mesma época, mais ou menos, Teófilo, patriarca de Alexandria, escreve a Flaviano de Antioquia. Como estamos em comunhão com o venerável Anastácio, bispo da cidade da igreja de Roma, e como ele deixa a sua posição para o clero que se reúne à parte de Flaviano e está em comunhão com eles, vejam que se segue. Ou seja, ele invoca o fato de estar em comunhão com o bispo de Roma. Há também um caso interessante do irmão de Santo Ambrósio. Ele havia naufragado na Sardenha, e a Sardenha era, aquele momento, palco de um cisma, o cisma do bispo Lúcifer de Cagliari. E ele temia a comunhão com um bispo que era cismático. E diz lá Santo Ambrósio, ele mandou chamar o bispo e não achou nenhuma graça verdadeira, exceto a da verdadeira fé. Então perguntou se estava em comunhão com os bispos católicos, isto é, com a igreja romana. Santo Ambrósio, aquela célebre passagem dele, né? Onde está Pedro, aí está a igreja. Onde está a igreja não há morte, mas a vida eterna. O Papa Bonifácio I, no século V, escreveu aos bispos da Tessália. Portanto, é certo que esta igreja, a Sé Romana, é para as igrejas em todo o mundo com a cabeça dos seus membros. Se alguém se desligar dessa igreja e não está em união com ela, está fora da religião cristã. Santo Agostinho, quando ele justifica a autoridade de Ceciliano de Cartago, ele diz: porque ele se viu unido por cartas de comunhão à Igreja Romana, na qual sempre obteve o primado da sé apostólica e com as outras terras de onde o Evangelho veio para a África. E, para encerrar, finalmente, São Jerônimo, quando ele fala da igreja, ele fala que a igreja de Antioquia, ela estava sendo perturbada, dividida. São Jerônimo, em Belém, ele escreve ao Papa Damaso: falo com o sucessor do pescador e discípulo da cruz. Eu, que não sigo senão a Cristo como primeiro, estou unido em comunhão com vossa santidade, isto é, com a sé de Pedro. Sobre esta rocha sei que a igreja foi edificada. Quem comer o cordeiro fora dessa casa é profano, quem não estiver na arca de Noé perecerá quando vier o dilúvio. Bom, eu acho que tudo isso demonstra já é mais do que suficiente para demonstrar que nos primeiros séculos o Papa ele era reconhecido não apenas como um primeiro entre os iguais,
mas como alguém dotado de jurisdição sobre toda a igreja. Falta-nos, é verdade, aferir se era-lhe reconhecida infalibilidade. Tudo está na história, não é? Tudo se encontra na história. E, como eu falava, né, Dom Prosper Geringer, ele falava que na história se encontram os fundamentos da nossa fé. No momento de crise em que nós nos encontramos, e eu já disse isso uma vez e vou dizer aqui novamente. A Igreja Católica, isso eu falo aqui principalmente para os não católicos, que estão pensando em se converter. A Igreja Católica, ela enfrenta hoje a pior crise da sua história. Sabe aquela crise ariana, que todo mundo aponta como um período muito problemático da história da igreja? Pois bem, a crise atual é pior do que a crise ariana. Nos nossos dias, não é um dogma de fé. Não é 2 dogmas de fé. Não são 3 ou 5 dogmas de fé que são negados dentro da igreja. Mas todos. E isso e numa proporção inaudita, nunca vista na história. Nunca. E o nosso dever é justamente nos apegar a quê? Nos apegar à doutrina de todos os tempos, de sempre e de todos os lugares. Aquilo que São Vicente de Lerran falava. Aquilo que foi querido sempre, por todos e em todo lugar. Nós não encontramos mais, nos nossos tempos, aquela firmeza na profissão de fé, no exercício da autoridade pontifícia, como nós vemos Júlio I, Dámaso, Cirício, Leão e todos, Clemente I, Vítor I, não vemos? Porque a crise que tem proporções escatológicas, apocalípticas, isso é indiscutível, porque a crise ela chegou à própria sé de Pedro. Essa mesma igreja que nós vemos os padres da igreja louvarem, ela também está lá, se debatendo no meio dessa crise. O que nos resta? Colocar-nos para fora? Irmos seguir nos colocarmos dentro das jangadas, das barquetas que foram criadas aí nos últimos séculos, buscando uma interpretação diferente dos textos dos primeiros padres para dizer não era bem assim, isso que São Cipriano disse, ele não quis dizer, isso que Santo Atanásio estava falando não era bem isso, não. É ficar na barca enquanto ela sacode, enquanto o vento bate, enquanto a tempestade se lança contra ela, enquanto tem gente dentro da barca colocando água dentro da barca, com a certeza de que Cristo está aqui. As coisas nunca estiveram tão ruins, as coisas nunca estiveram tão mal, mas Cristo continua ainda na sua igreja. A fé que foi
transmitida por São Pedro aos romanos, como diz lá o Edito de Tessalônica, é ainda a fé da igreja, ainda que tenha uma multidão dentro, alegando-se dentro da igreja, dizendo o contrário. Preservar aquilo que a Roma eterna sempre preservou. Isso é o papel, esse é o dever de todo católico nesses tempos. E aqui eu ofereço a vocês como uma ajuda nisso o estudo da história da igreja. Conhecer o que a igreja de fato foi e não essa caricatura que estes que estão nela nos últimos tempos a transformaram. Não, o que ela é de fato, o que ela é de fato. O que eles tentam transformar, não o que eles tentam transformá-la, mas o que ela de fato é. A história da igreja vai possibilitar a vocês compreender qual era a igreja do tempo de São Clemente I, no século I, de São Vítor, no século II, de Santo Estevão, no século III, de São Damaso, no século IV, de São Leão Magno, no século V, de São João I, no século VI, de São Gregório Magno, no século VII, de São Martinho I, no século VIII, de São Gregório III, no século VII, de São Gregório III, no século VIII, de São Nicolau Magno, no século IX, de Silvestre II, no século X, de São Gregório VII, no século XI, e assim até sempre. Venham conhecer essa história. Nós já temos na Escola de História da Igreja mais de 3.000 alunos. O curso principal, que é o curso de História Universal da Igreja, temos 42 aulas sobre a Igreja Antiga, 34 aulas sobre o que nós chamamos de tempos bárbaros, ou seja, os séculos 5 a 8, 22 aulas sobre o período que vai dos séculos 8 a 11, os chamados tempos carolíngios, mais de 60 aulas sobre a cristandade, ou seja, séculos 11 a 14, e continuaremos. As primeiras 100 aulas têm material de apoio escrito, vocês terão outros 5 cursos de aprofundamento, vocês terão um acompanhamento da nossa equipe, que possibilitará que vocês tenham um melhor aproveitamento do conteúdo, planos de estudo, monitorias mensais, tudo isso pelo valor de R$ 599 a anuidade. Com a possibilidade de parcelarem em até 12 vezes, de R$ 59,90 por mês, ou parcelar também no boleto, pagamento à vista, por cartão. Bom, o link está aqui na descrição. Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp. Certo? E espero vocês amanhã para a última aula desse curso, que tratará da terceira reivindicação papal na antiguidade, que é a infalibilidade. Fique com Deus. Espero você.